Fofoca! Tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo super legal que eu prometi na live que eu ia trazer. E como prometido, estou cumprindo um tour pelos meus materiais. Aí, roda a vinheta. Então, gente, eu não trouxe todos os materiais, mas trouxe um pouquinho de cada coisa para que fique autoexplicativo e não fique muita coisa para não confundir vocês. Como sempre, continuo afirmando, não é necessário que você compre isso tudo quando você começar, tá? Para começar, se mantenha ali naqueles materiais que eu trouxe na live, num vídeo que já tem aqui no canal, ensinando a vocês como começa, quais são os materiais que vocês podem começar, aqueles escolares e baratinhos. Mas, já que vocês me pediram muito, e eu sei que vocês têm curiosidade de saber quais são os materiais que um artista de lettering usa, eu trouxe alguns, beleza? Então vamos lá para a parte 1 desse tour, que são as minhas canetinhas. Eu não trouxe materiais em si, só as canetas. Vamos começar então pelo lado esquerdo da mesa. Aqui embaixo eu tenho todas as minhas brush pens, essas aqui. Vocês estão vendo que para um artista profissional não é muita coisa, né? Eu tenho basicamente essas, ficaram poucas em casa e eu vou fazer um vídeo só usando elas para vocês verem. Mas basicamente tenho essas aqui que são mais simples, de ponta de feltro. Tenho essas aqui que eu uso mais para fazer sombra, essa aqui rosinha, ó. A ponta dela é muito macia. Essa aqui é a ponta é uma ponta bem pequenininha, que é igual dessa coleção da Nankin que a gente usa, da Unipin. Essas aqui, ó, essa cinza e essas duas aqui, azuis, elas têm a ponta super pequenininha. Olha que fofa a ponta dessas canetas. São as menores pontas que eu já vi na minha vida. Elas são ótimas para escrever em bullet journal, em caderno, agenda. Essa ponta aqui da Le Plume é a única que eu tenho que tem um cheiro forte. Essa caneta tem a ponta maravilhosa de desenhar. Porém, como ela é a base de álcool, ela tem um cheiro muito forte e borra muito os materiais, super transfere. Mas eu vou fazer um vídeo específico só usando elas para vocês poderem ver. Uma particularidade aqui das minhas brush pens é essa caneta aqui, que ela já está bem usada, mas quando eu molho a pontinha dela junta, que é a famosa Water Brush. Tem outra aqui, com pontinha menor. Ela serve para fazer o mesmo efeito de brush, mas eu uso ela muito com aquarela e também com tinta Nankin. Vou fazer um vídeo também demonstrando como usar ela para vocês. Subindo um pouquinho, tem os meus materiais mais escolares, mas que eu uso para fazer lettering também. Então foi o que eu mostrei no vídeo, né? Os marca-textos. Esses aqui nesse modelo mais achatado eu prefiro, porque dá mais segurança na mão. Mas eu também uso esses menorzinhos. E até o tamanho da ponta, ó, é diferente. Esses mais fininhos, geralmente tem a ponta mais fina, ó. Dá pra perceber, né? Claramente que tem a ponta mais fina do que esses mais larguinhos. Então eu prefiro esses aqui para poder estar fazendo aquele brush lettering com o marca-texto, né? Eu tenho também, mais pro lado de cá, essas canetinhas, ó, da Acrylex. Tenho várias que são para escrever em tecido. A ponta dela é bem fininha também, ó. E sempre que eu vou escrever em algum tecido, eu uso ela para finalizar. Mas também eu uso tinta. Então essas são as canetinhas que eu tenho para escrever em tecido. Essa caneta aqui, gente, depois eu vou falar com vocês. Às vezes a gente compra uma caneta e a propaganda é meio que enganosa. Então por isso que eu sempre digo, gente, testem os materiais. Se vocês puderem, vão comprando e testando para descobrir o que vocês preferem. Essa caneta aqui foi tipo uma super propaganda enganosa. É a caneta da Compact T-shirt Marker. É uma caneta para você, em tese, escrever em blusa preta. Mas ela não escreve em blusa preta. Se alguém já usa essa caneta, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu não consegui usar essa caneta nunca. E mais pro lado da Compacto, as canetinhas que eu amo, que eu uso pra fazer porcelana. Eu só uso elas, tá? Não uso tinta nem outro tipo de caneta. São as canetinhas que eu uso pra fazer porcelana. Ela tem uma pontinha bullet, que a gente chama, que é essa pontinha aqui, ó, redondinha. E elas são excelentes pra usar em porcelana. Mais pra cá tem o giz de cera, que eu já falei pra vocês, eu super uso pra poder colorir os desenhos. Quando é um tema mais infantil, ó, eu sempre uso ele de ladinho pra nunca acabar com a ponta. Vou deixar ele até abertinho aqui pra ficar bonitinho. E eu uso muito, principalmente em temas infantis, coloridos, assim como os lápis de cor. Só botei alguns, tá? Só pra gente ilustrar, que eu tenho os meus materiais. E as canetinhas esferográficas, que vocês estão cansados de ver
de tanto conteúdo que eu coloco aqui usando esses materiais escolares. Aqui embaixo são as minhas canetas nanquim. Eu sei que vocês têm muita curiosidade, então eu vou pegar elas pra cá pra falar um pouquinho melhor sobre elas. Eu vou fazer um vídeo também só sobre as canetas nanquim e como usá-las, mas são canetinhas que a gente usa pra finalizar o desenho. Ela tem uma pontinha de ferro, deixa eu abrir elas pra vocês. Ela vem com essa pontinha de ferro, ó, e ela não é recarregável, tá? Então é uma caneta que tem um precinho um pouquinho mais salgado e não é recarregável, porém ela dura bastante. Tem a recarregável também, que aí é bem mais cara, mas vale a pena. Eu não tenho nenhuma, porque eu ainda não decidi fazer essa transição para que é recarregável, porque é todo um processo, quando acaba a tinta, para recarregar e se entupir a caneta, dá um probleminha. Então eu tenho duas marcas dessa caneta, que são da Unipin e da Henk. Tô gostando muito das duas, eu uso as duas bastante. E todas que eu comprei, desde quando eu comecei a fazer lettering, pouquíssimas começaram a falhar. Eu acho que só perdi duas canetas dessas até agora. Ah, tenho essa aqui também, que eu nunca encontrei essa caneta para comprar outra vez. Se alguém souber onde vende, até deixa nos comentários, que é Mono Twin. Se não me engano, ela é da Sakura ou é da Tombow, acho que ela é da Tombow. E como não tem mais representante no Brasil, eu não consigo mais encontrar, mas ela é maravilhosa, ela tem duas pontas e eu adoro essa caneta. E aí depois eu deixo um videozinho aqui no canal para vocês verem como eu uso as minhas canetinhas nanquim. Agora, o que vocês ficam mais curiosos para ver, né? Eu sei que é sobre as canetas Posca, então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês dos tamanhos de pontas, tá? As mais grossas são essas aqui embaixo, que são as canetas 7M e 8K. A 8K é a que tem a ponta chanfrada, tá, gente? Essa pontinha aqui, ó, ela não é redonda, o nome dessa ponta é 8K. E a 7M é essa aqui, ó, que tem uma pontinha que a gente chama de bullet, que é essa ponta redonda e que eu prefiro, tá? Então eu também vou deixar um videozinho usando elas, mas eu deixei aqui algumas cores. São basicamente as canetas que eu uso para fazer paredes. Então é bem legal vocês saberem quais eu uso. Então eu uso a 7M, a 8K, como eu mostrei, e também uso muito a 5M, que é essa pontinha aqui, ó, desse tamanho. Trouxe algumas cores também para vocês verem. Uso muito nas paredes, principalmente para fazer detalhes. E detalhes bem pequenininhos, geralmente eu uso esses tamanhos aqui, ó, que geralmente é a 3M, a 1M. Essa aqui é a 3M e essa aqui é a 1MR, que chama o nome da ponta, né, respectivamente. Essa aqui que tem a pontinha de metal é maravilhosa, porque além da pigmentação da Posca, essa ponta é muito estável. Ela não é de feltro, se você observar, tá? Essa aqui é uma ponta de plástico também. Particularmente eu prefiro essa daqui para fazer detalhes pequenos. Essa ponta aqui 1MR, PC 1MR. Caso vocês queiram aí, já fica a dica, né? E aí eu uso elas tanto no papel quanto para fazer os detalhes bem pequenos na parede, mas essas fininhas são um pouquinho mais difíceis de encontrar. Porém, no site da Posca você encontra para vender, nas papelarias online também é fácil de encontrar por encomenda. Pra cá da mesa, eu deixei aqui alguns itens que não podem faltar de jeito nenhum no meu estojo, que são um sketchbook, que eu sempre uso, e eu sempre deixo ele com um grampeadorzinho. Eu deixei um grandão aqui para ilustrar, mas esse grampeadorzinho aqui ele é maravilhoso, porque sketchbook que não tem aro, vocês sabem que é difícil de conseguir deixar ele aberto. Então, sempre que ele fica assim na mesa, ó, eu uso um grampeadorzinho desse para poder estabilizar a folha e eu conseguir desenhar. Estão vendo? Eu gosto muito dele. E é só descer a parte de baixo e ele vai deixar o seu sketchbook todo aberto. Eu sempre uso ele para isso. Esses grampeadores, tenho vários, pequenos e grandes, né? Lapiseira, que não pode faltar, ou apontador, como você chamar nessa cidade. Um grampeadorzinho para sempre guardar os seus desenhos. Uma das coisas mais importantes, a minha régua. Eu gosto muito dessa régua de metal, porque ela vem com essa cortiça atrás para poder não arranhar o seu desenho, ó. Tá vendo? Ela vem com uma cortiçazinha atrás para poder não arranhar o seu desenho. E vocês estão vendo que os meus materiais estão todos aqui com manchadinhos de tinta, do jeito que eu uso, tá? Eu não comprei nada novo para fazer cena para vocês, não. Eu tô mostrando exatamente do jeito que é, do jeito que eu uso. São esses materiais que eu tenho e nada diferente disso. Essas canetinhas brushes, eu deixei elas separadas porque elas são muito especiais, porque foram as primeiras canetas brushes que eu comprei. É um kitzinho da Bic. Esse aqui, ó, Visquarelli. É um kitzinho de canetas e foi o primeiro kit de canetas que eu comprei brush, sabe? E foi tão especial pra mim que eu guardei
e sempre vou guardar esse kitzinho. Ele inclusive tá bem cheio de tinta, ó. Ele tá bem difícil de acabar, apesar de eu ter usado bastante. Todas as canetas ainda funcionam. Nenhuma falhou ainda, porque eu gosto tanto que eu guardei. Eu tinha 2 kits, mas aí eu fui dando algumas, perdendo outras. E aí só sobraram essas. Mas eu amo esse kit da Bic, eu não sei se saiu de linha, mas eu adorava esse kit. Por ser o meu primeiro, por ser uma ponta mais fácil de desenhar, foi com ele que eu aprendi a fazer o brush lettering. Então é especial pra mim. E agora umas canetinhas que eu estou usando muito no momento, que são essas aqui, ó, deixa eu separar elas aqui no meio. Essas aqui da Acrylex, eu venho usando muito essas canetas. Tem algumas aqui que estão até fechadas, mas dessas que estão abertas, ó, já usei bastante, porque elas são boas demais para usar nas paredes. Então, eu venho substituindo um pouquinho, às vezes, a Posca por essa, que é um pouco mais barata, um pouco mais em conta. Outras canetas que eu uso para trabalhos permanentes são essas aqui, da Unipaint, e essas aqui da Pentel. Essas 4 canetas aqui eu uso para trabalhos que geralmente exigem uma resistência maior, ou usar em lugar que vai molhar, ou lugares que ficam com mais atrito, né? E a ponta dela é do mesmo jeitinho, aquela ponta bullet, só não tem uma variedade tão grande quanto a Posca, né? Essas canetinhas aqui eu trouxe para falar delas porque são canetinhas brasileiras, de uma marca que chama Brasinx. E eu gosto muito dessa marca, então eu trouxe essas duas, eu tenho algumas em casa. Eu gosto muito dessa marca porque, além dela ser brasileira, ela é recarregável e é super baratinha. Se eu não me engano, uma caneta dessa não chega a R$5. E ela é muito boa para desenhar em superfícies, para desenhar em plástico, até no papel mesmo. É uma caneta que sai por um custo-benefício muito bom e pouca gente conhece. Então eu trouxe para deixar a dica para vocês, a marca Brasinx. Deixa eu botar aqui. E, por último, não menos importante, os materiais mais básicos, tipo borracha, que eu sei que é importante, tá, gente? Tem umas borrachas com a ponta mais fininha, ó. Então eu separei 3 tipos de borrachas com a ponta fininha. Esse aqui, que é um lápis, aquele que você vai apontando e a ponta dele é de borracha. Esse aqui, que é tipo um apontador de borracha, você vai repondo só o filtro para você apagar os detalhes do seu desenho. E esse aqui, que é uma borrachinha que é elétrica, então quando eu aperto a pontinha dela gira. Ela é ótima para fazer tipo borrões no desenho, para fazer alguns detalhes, mas eu confesso que quase nunca uso, eu comprei mais pela animação. Grafites também, ou lapiseira, como vocês chamarem. Aqui é grafites, mas aí pode ser lapiseira. Também é bom ter alguns tamanhos para você poder fazer, porque se vocês não sabem, a gente também finaliza a arte às vezes no lápis, para treino mesmo, então é legal ter um lápis e lapiseira, ou lápis e grafite, como vocês chamarem. Então é isso, gente. Esse foi o tour pelas minhas canetas, basicamente. Eu tenho algumas a mais, mas são iguais a essas, então não tem necessidade de mostrar. Eu vou fazer vídeos também específicos mostrando cada canetinha, como funciona, porque eu sei que vocês gostam de ver, mas, repito, se você tá no começo da carreira ali, começando a aprender, não recomendo que você compre 1000 canetas, pelo preço não ser tão acessível e também porque você não vai saber, de repente, usar tão bem e pode se frustrar nesse processo. Então tenha paciência com você, começa usando os materiais mais escolares e depois você vai evoluindo para outros materiais. Inclusive eu trouxe a minha primeira Posca, ela tá aqui, ó, toda surrada, ó, tá vendo? Porque essa foi a primeira Posca que eu tive, a ponta dela tá super comida e ainda tem até um pouquinho de tinta, mas ela já tá super falhando. Eu sempre guardo, essas aqui também são das primeiras levas que eu comprei. Deixei aqui como forma de recordação, porque como a Posca não recarregável, eu não sei ainda o que fazer também com as Poscas que vão acabando, então eu vou guardando em algum lugar na minha casa. E basicamente são esses materiais que eu uso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, comenta, se inscreve no canal, assista os outros vídeos porque tem muito conteúdo legal e principalmente compartilha esse conhecimento com os seus amigos e amigas que têm interesse por lettering também, porque é muito legal a gente trocar uma ideia sobre aquilo que a gente gosta. Deixe o comentário aqui embaixo que eu vou responder todo mundo e beijão!